Boa tarde, galerinha, tudo bem? Quem fala aqui é o professor Matheus. Semana passada a gente teve essa pequena ausência aí, né? A gente tive um probleminha pessoal. Não pude comparecer aqui com vocês na tarde de terça-feira passada, né? Mas hoje estamos aqui mais uma vez na batalha para a gente entender essa parte de termodinâmica, entender essa parte de movimentos cíclicos, de um ciclo, quando a gente envolve temperatura, calor, que a gente já vem falando há várias aulas atrás. Bacana? Nossa tarde de hoje vai ser dedicada a entender movimentos cíclicos, como ciclo Otto, ciclo Diesel, ciclo de Carnot. São vários ciclos que definem máquinas térmicas que a gente usa no dia a dia. O funcionamento de um carro, o funcionamento de uma geladeira, por exemplo, todos eles são feitos através desses ciclos. Bacaninha? Então, a gente vai começar a entender e entender também como é que funciona o rendimento dessa máquina térmica. O quanto essa máquina térmica rende. O que significa aquele esquema de consumo de energia que tem do lado dos aparelhos eletrônicos, né? Se você pegar um aparelho eletrônico, do lado dele tem se ele é verdinho, se ele é amarelo, se ele é vermelho, o consumo dele, como é que isso impacta diretamente no seu consumo, ou seja, no valor que você paga para que tenha-se aquele aparelho funcionando. Bacana? Então, vamos lá. Transformações cíclicas. Primeiro ponto que a gente tem que entender o que é um ciclo. Um ciclo é um movimento que começa e termina no mesmo ponto. Então, quando eu tenho uma transformação cíclica, eu estou começando um trabalho, realizando aquele trabalho e depois gastando para voltar ao ponto inicial, formando ciclos de transformações que vão ter um valor gasto fixo. Bacana? E eles são, em 100% das suas vezes, caracterizado em forma de gráfico, tá bom? A gente vai tirar o gráfico de uma situação como essa. Transformações cíclicas, chamamos de transformação cíclica todo o conjunto de transformações termodinâmicas que tem como estado final o próprio estado inicial, ou seja, ele começa e termina no mesmo ponto. Transformação na qual voltamos para o estado inicial e encerramos o processo. Olha o nosso gráfico aqui, olha como é que funciona um ciclo, por exemplo. O cara começou em A. Começou aqui nesse ponto A. Gastou energia para ir para o ponto B. Se você pegar o seu gráfico, você tem um gráfico de pressão por volume, certo? Então, ele tem uma queda de pressão e um aumento de volume, para que tenha aquele movimento de descida, esse declínio da parte de baixo. Quando ele chega ao ponto B, ele gasta energia para voltar para o seu ponto A. Olha o direcionamento das setas, né? Então, de B para A, ele tem uma perda de volume, ou seja, ele está caindo com o seu volume, mas está aumentando a pressão. Então, seria o processo inverso. É justamente o que a gente fala sobre começar e terminar no mesmo ponto. O movimento que ele faz no começo é igual ao movimento que ele faz no final. Porém, em uma situação ele perde, em outra situação ele ganha. Em uma situação ele ganha, na outra ele perde. É sempre o processo inverso àquela situação. Bacana? Começa em A, estado inicial, sofre uma transformação chegando em B. E em seguida, outra transformação voltando para A novamente. Agora percebam que existem duas partes no meu gráfico, tá bom? Uma parte que eu vou botar de roxo e outra parte que eu vou botar de vermelho. Essa parte de roxo é essa parte abaixo das linhas de curvas termodinâmicas, tá bom? Você tem uma faixa abaixo das linhas termodinâmicas, ok? Abaixo desse ciclo, você tem essa região azulada que eu pintei, né, com a partezinha roxa. Dentro dele, você tem uma parte avermelhada. Bacana? E qual a diferença entre eles? Bom, a parte que está de roxo, aqui como o nosso próximo gráfico, esse da direita mostra, é a parte que vai me dar o trabalho de A para B, tá bom? O trabalho que ele gastou para realizar esse movimento, de A para B ou de B para A, tá bom? Esse trabalho, como a gente já definiu na parte de leis de Boyle, né, aquela parte de leis da termodinâmica,
é um trabalho que é a energia gasta pelo sistema, é a energia que o sistema está gastando para poder fazer esse movimento, tá bom? E esse trabalho, percebam que tanto faz eu pegar de A para B quanto de B para A. A parte pintada tem o mesmo valor, ou seja, esse trabalho ele é o mesmo, tanto na ida quanto na volta. Porém, o vermelhinho é o trabalho do ciclo. Bacana? Seria o trabalho do ciclo termodinâmico. Existe uma diferença muito grande entre o trabalho realizado e o trabalho de ciclo termodinâmico. Por quê? A energia que você cede para a sua geladeira, por exemplo, a geladeira que está dentro da sua casa, não é completamente aproveitada pela geladeira, tá bom? Parte dela é dissipada. Dissipada como? Você tem a luz da geladeira, né, que acende e transforma em energia luminosa. O próprio motor da geladeira esquenta, então você tem uma energia térmica inserida ao sistema. Então, tudo isso tem uma influência em todo esse trabalho que o sistema pega, tá bom? Mas a energia que a geladeira usa para resfriar, que é realmente a energia que ela quer usar, né? Aí seria essa parte avermelhada, né? Essa parte interna entre os pontos A e B. Então, uma coisa é a energia total cedida ao sistema, outra coisa é a energia aproveitada pelo sistema, tá bom? Mas o importante é a gente entender que ele sai de A para B e depois volta de B para A, formando sempre esse processo cíclico, esse processo aí que começa e termina no mesmo ponto. Caninha? Decompondo a transformação fechada, ABA, em duas abertas, AB e BA, o trabalho total da transformação cíclica é a soma realizada. Ó, justamente o que ele falei para vocês agora. Ele está indo de A para B, que ficou meio ruim a imagem, mas eu vou ajeitar aqui. Ó. De A para B, em um gráfico de volume por pressão, tá bom? Ele está indo de A para B, e depois ele está voltando de B para A. Esse movimento cíclico gera esse nosso gráfico. Aí quando chega em A, ele volta para B. Quando chega em B, volta para A. E fica nessa alternância durante todo o nosso movimento. Esse vai e vem, ok? Mas se você separar em duas abertas, separar só de A para B e de B para A, o que é que você vai ter? Você vai ter que esse movimento aqui, ó, esse movimento vai gerar um trabalho. Esse trabalho A para B é um trabalho positivo. Perceba que ele vai estar ganhando um volume, tá bom? Perceba que eles vão estar ganhando volume, ou seja, ele vai ter um crescimento em volume e vai ter um crescimento em pressão. Ó. Bacana? Então você tem esse aumento aí nos dois eixos, tanto em volume quanto em pressão. Isso, já que eu estou aumentando o meu volume, eu estou gerando uma expansão, ó. Uma expansão de volume. Estou saindo do V0 em direção ao V, gerando essa expansão volumétrica. Quando eu tenho a queda, ou seja, eu tenho um processo inverso, essa foi a ida. Quando eu tenho a volta, vindo de B para A, percebam que eu tive uma perda de volume e uma perda de pressão. Olha aí, dentro do meu sistema. Ponto A, ponto B, né? Pressão por volume. Eu tenho uma perda de pressão, ou seja, eu tenho agora uma compressão. No lugar de ganhar, eu passei a perder. Ou seja, de A para B eu ganho, vir de B para A eu perco. E esse movimento é sempre um ciclo constante, deixando assim aquele movimento que a gente chama de gráfico cíclico, né? Gráfico de movimentos repetitivos. Algebricamente, a soma das áreas rachuradas, ou seja, essa área em verde aberta aqui e essa área em verde aberta aqui, me daria o trabalho total realizado pelo sistema. Trabalho é igual ao trabalho de AB mais de BA, tá bom? Nessa parte da termodinâmica, a gente chama o trabalho de W, tá bom? Trabalho termodinâmico, a gente usa o W, que vem do inglês, work, tá bom? Justamente pelo fato de, lá na física mecânica do primeiro ano do ensino médio, a gente usar o trabalho mecânico, que é simbolizado pelo T.
maiúsculo. Bacana? Então, vocês têm essa relação aí de trabalho. Galera chegando agora à tarde, boa tarde para quem está chegando, acompanhando a gente. A gente está falando sobre ciclos termodinâmicos hoje. Bacana? Então, o trabalho geral é a soma dos dois trabalhos realizados. Seu trabalho de ida mais seu trabalho de volta. É o quanto você gasta, entre aspas, para sair do ponto A para o ponto B e voltar do ponto B para o ponto A. Aí você tem essa relação geral. Lembrando que quando eu tenho um ganho de volume, eu tenho uma expansão. E quando eu tenho uma compressão, eu estou voltando, né? Eu estou perdendo o volume. Então, saber diferenciar eles dois é muito importante também. Na soma algébrica das áreas, a área do trecho BA negativa é totalmente anulada pelo trecho, né, da área AB positiva, restando apenas a área fechada ou a área cíclica. Olha, quando a gente tem aqui nossa situação, você tem um movimento de A para B e aqui ele diz que as áreas se anulam. É como se eu ganhasse, sei lá, 100 joules de energia para ir de A para B. E eu estou perdendo 100 joules de energia para ir de B para A. Então, esse movimento cíclico faz com que eu ganhe tanto quanto eu perco, tá bom? Ou seja, no fim das contas, acaba uma coisa pela outra. Isso é que é o movimento de ciclo chamado. E só sobra quem? Essa área interna, né? Que seria a diferença entre a área de AB e a área de BA. Então, esse trabalho cíclico, que é essa área interna, é que vai ser a importante para a gente, tá bom? Conclusões que a gente chega. Em toda transformação cíclica representada no diagrama, pressão pelo volume, o trabalho fornecido pela área do ciclo, tá bom? O trabalho é fornecido aí pela área do ciclo. Se o ciclo é realizado no sentido horário, o trabalho é positivo, tá bom? Percebam lá que de A para B, você tem esse movimento, depois volta de B para A. Então, a gente vai respeitar a seguinte convenção. Sentido horário, trabalho positivo. Sentido anti-horário, trabalho negativo. Para quem tem dúvida na relação de sentido horário ou anti-horário, lembre-se do relógio, tá bom? Essa nomenclatura é com base no relógio. Você tem um relógio, 12, 3 horas, 6 horas, 9 horas. Quando você fala de trabalho em sentido horário, significa que as linhas de movimento acompanham o sentido do ponteiro do relógio. Quando você tem trabalhos em sentidos anti-horários, ela faz um movimento inverso ao ponteiro do relógio. E aí você precisa propagar essa ideia dentro do ciclo termodinâmico. Olha o nosso exemplo aqui. Eu estou indo de A para B e de B para A, né? Então, se eu fizer um movimento aqui, ó, eu estou indo de A para B, de B para A. E aí eu tenho um movimento parecido com o de um relógio. Então, eu estou no movimento horário. Logo, o trabalho realizado para esse exemplo que a gente tem no quadro é um trabalho positivo, tá bom? Se fosse o contrário, estou indo de A para B por baixo e indo de B para A por cima. Então, você teria um movimento anti-horário, se não é negativo. Você perde primeiro para depois ganhar. Aqui a gente chama de trabalho positivo porque você ganha primeiro, você expande primeiro para depois comprimir, tá bom? No trabalho negativo é o contrário. Você comprime primeiro, depois expande. Bacana? Só essa relação aqui. Essas três conclusões são as que você tem que ter na cabeça. O trabalho é num gráfico de pressão pelo volume, tá bom? E o trabalho é fornecido pela área do ciclo, não pela área do gráfico completo, apenas pela essa área interna aqui, bacana? Só por essa área cíclica aqui dentro. Se for no sentido horário, trabalho positivo. Se for no sentido anti-horário, trabalho negativo. Bacana? Tá. Se o gráfico não for uma curvilínea, né? Se for um gráfico quadrado, um gráfico retinho, como é que funcionaria essa situação? Funcionaria da seguinte forma.
Observe o gráfico. De novo, um gráfico de pressão pelo volume. Você tem pressão pelo volume. E agora você tem 3 pontos. Estou indo de A para B e de B para C, tá bom? Então, nessa situação de A para B, percebam que a pressão ela é constante. O valor da pressão não altera no meu gráfico. Permanece o mesmo valor de pressão constante. Enquanto de B para C, quem é que é constante agora? É o mesmo valor de volume no meu gráfico. Então, eu tenho uma transformação isobárica e depois tem uma transformação isocórica, né? Isométrica, volumétrica, o nome que você quiser chamar, a gente já viu ela por aulas passadas. Esse tipo de transformação, ela é repetida dentro desse gráfico quando o meu ciclo não é mais uma forma de circunferência, né? É uma forma de quadrado. Bacana? Justamente porque ele vai ter que ter um constante. Sendo um gás qualquer sofrendo uma transformação de A para C, ou seja, ele está saindo do ponto A e indo para o ponto C, onde o gás realiza uma expansão isobárica de A para B, seguida de uma diminuição isocórica de B para C. De A para B, ó, percebam o seguinte. De A para B, percebam o seguinte. Ele está indo de um volume inicial para um volume final. De A para B, ele tem uma expansão. Bom, ele sofre, o gás realiza uma expansão isobárica. Ele está crescendo, ou seja, ele está saindo de um volume inicial para um volume final maior, só que ele não está mudando a pressão dele. Bacana? Isso implica no quê? Isso implica em um aumento de temperatura. O cara está crescendo o volume dele, mantendo a pressão constante. Para que isso seja possível, ele tem que ter um aumento de temperatura também por consequência, bacana? Então, nossa transformação AB, ele tem um ganho de volume e um ganho de temperatura para um gás ideal. Seguida por uma diminuição isocórica. Ele tem o mesmo volume agora, porém, de C para B, ele está saindo de uma pressão inicial para uma pressão final menor. Ele está perdendo pressão e está tendo um volume constante, tá bom? Então, de B para C, no nosso gráfico, para que isso seja possível, ele está tendo uma queda de pressão, consequentemente também uma queda de temperatura. Então, percebam que quando você tem essas duas relações, a temperatura de um tem que ser anulado pela temperatura do outro, por dizer assim. Se num determinado momento ele está tendo um ganho de temperatura, para compensar isso, depois ele vai ter que perder essa temperatura, porque essa temperatura ela tem que ser dissipada de alguma forma. Ela não pode mais afetar o meu sistema. Então, ela tem que sair dali para que aquele sistema continue sendo perfeito. Bacana? Então, de A para B, eu ganho temperatura, porém, de B para C, eu perco temperatura. O trabalho realizado na transformação AC é dado pelo cálculo da área, né? Formada abaixo pelo gráfico. Então, para chegar nisso tudo, esse trabalho aqui é a área do gráfico. E dessa forma, é mais fácil você entender, por quê? Porque é um gráfico de área conhecida. Que gráfico é esse? É um gráfico de um quadrado, né? De um quadrilátero. Então, a área dele é bem conhecida, é base vezes altura. É dado pelo cálculo da área da figura formada abaixo, sendo ele maior do que zero. Então, o meu trabalho 1 é igual à área do gráfico, tá bom? Igual à área do gráfico formado. E aí você tem, quando você fala desse gráfico, você tem uma área extremamente conhecida, né? Que é a área de um quadrilátero. Então, eu posso dizer que o trabalho realizado é igual a um produto de base vezes altura. Mas vem cá, quem é a base do quadrilátero? A base do quadrilátero é essa variação de volume bem aqui, ó. Tá. E quem é a altura do quadrilátero?
é a minha variação de pressão, tá bom? ΔP, variação de pressão. Quando eu tenho base vezes altura, eu consigo calcular esse trabalho sendo um produto, né? Variação de volume vezes a variação de pressão. Que se você pegar lá na relação das leis da termodinâmica, a gente tem que essa variação de volume pela variação de pressão é a lei de Charles, né? Que diz que a temperatura é constante. Por isso que no primeiro momento eu ganho temperatura, mas logo depois eu perco essa temperatura para que a gente possa fazer com que aquele sistema funcione, né, de uma forma ideal. Bacana? Então, primeiro uma expansão isobárica, depois uma transformação isocórica. E aí você tem a volta, né? Você tem essa transformação, é a transformação de ida, consequentemente você tem que ter a transformação de volta, pois é um movimento cíclico. Considere agora que o gás volte ao seu estado inicial, realizando a transformação de C para A. Agora mudou. Ele está lá em C, aqui embaixo, e aí ele vai voltar para A, passando por um ponto D, né? Fechando aí nosso quadrilátero. Realizando a transformação de C para A, onde é uma compressão isobárica. Compressão, porque agora ele vai estar perdendo. Ele está saindo, ele está sendo comprimido. Ele está saindo de um volume maior para um volume menor. Então ele vai estar perdendo, ele está tendo uma compressão isobárica. Por que isobárica? Porque essa pressão, ó, ela permanece a mesma durante todo o movimento. A pressão ela é constante nessa transformação de C até D. Tá? Depois, ele sofre um aumento isocórico. Ele tem um aumento de quem agora? Da pressão, ó. Mas essa pressão, ela aumenta deixando o valor do volume constante. Essa pressão vai ter esse aumento, deixando um valor de volume constante. Então, ele tem essa perda de volume, você tem uma compressão isobárica, em seguida ele tem um aumento isocórico. Isocórico porque o nosso volume é constante. Vamos analisar aqui separado. Eu tenho uma compressão isobárica. Se a pressão é constante, e eu tenho uma perda de volume, né? Você tem uma perda de volume, consequentemente você tem uma perda de temperatura. Depois você tem um aumento isocórico. Se o volume é constante, eu ganho pressão e, consequentemente, eu ganho temperatura. Então, a temperatura que eu perdi no começo me é devolvida depois, né? Durante a compressão, eu perco temperatura e logo em seguida ela volta para mim, para o meu corpo, para o meu sistema, porque eu tenho esse aumento em um volume isocórico. Podemos observar que, como o gás sofre uma compressão isobárica, ou seja, houve uma diminuição do volume, a pressão constante, o trabalho realizado é menor do que zero. Aí agora aqui, esse trabalho é essa diferença aqui, ó. É a distância entre a linha DC até a base, tá bom? De volume. Logo, isso aqui vai me dar um trabalho negativo, tá bom? Esse trabalho é menor do que zero. Justamente porque eu tenho uma compressão, ou seja, eu tenho uma diminuição do volume, tá bom? Para que aquela pressão fique constante. Tem que ter essa noção aí também. Então, quando eu tenho um movimento de volta, o que é que eu tenho? Eu tenho uma compressão isobárica, tenho uma perda aqui com pressão constante, e tenho uma transformação isocórica, ou seja, eu tenho uma transformação de volume constante. E as temperaturas? Bom, a temperatura que eu perco no começo me é devolvida no segundo momento do ciclo. Então, também eu tenho que entender que durante todo o ciclo, a minha temperatura é constante, tá bom? Do começo ao ponto de final do ciclo, a temperatura é constante. Ah, mas ela permanece constante durante o ciclo? Não. Durante o ciclo, ela vai crescer, ela vai diminuir, ela vai sempre ter essa alternância, mas o importante é que se lá no começo do ciclo você tinha 100 graus de temperatura, no final, quando você percorrer todo o sistema, ele vai voltar também a ter 100 graus de temperatura. Bacana? É essa ideia que eu quero passar para vocês. E aí eu posso misturar os dois gráficos.
quando eu misturo tanto o gráfico de crescimento de A até o ponto C e o gráfico de volta de C até o ponto A, eu vou ter esse movimento cíclico que a gente fala, né? Ao final do processo, o gás completa um ciclo. A, B, C, D, A de novo. Ele volta ao ponto de partida, onde o trabalho realizado é a soma algébrica dos trabalhos realizados nas diferentes etapas. Trabalho geral é igual ao trabalho do primeiro mais o trabalho do segundo. Sendo que o trabalho total é positivo, pois o trabalho de um é sempre maior que o trabalho 2, né? Sendo calculado numericamente pela área da figura, como mostrada pelo ciclo. Eu vou marcar de vermelho o trabalho 1. E vou marcar de roxo o trabalho 2. E aí a gente vai conseguir entender aonde é que está o trabalho total. O trabalho 1, que é o trabalho dele sair de A e chegar até o ponto C, é todo essa região aqui, ó. É toda essa região aqui. Enquanto o trabalho roxo, né, que é o trabalho dele sair de C e ir para A, é apenas essa região aqui. Então, essa parte onde eu tenho os dois trabalhos, tanto o trabalho 1 quanto o trabalho 2, ela é anulada pelo sistema. Entende? Ela perde o valor dela porque eu tenho um trabalho positivo em uma direção e um trabalho negativo na outra direção com o mesmo valor. E isso faz com que eu perca essa área que tem as duas cores juntas. Então, o trabalho realizado pelo meu ciclo é apenas a área sombreada, ou seja, essa área interna à gravura. Bacana? Essa área azuladinha aí que fica dentro da gravura. No ciclo ABCDA, a área sombreada é numericamente igual ao trabalho realizado. Então, você vai sempre calcular o valor do trabalho tirando ele de onde? Daqui de dentro. Esse aqui é o valor do nosso trabalho realizado. Bacana? E aí, você conhece essa situação. Você conhece a parte de movimento. Base vezes altura. Vou calcular ela por onde? Base vezes altura. Então, esse trabalho realizado aqui, quando o ciclo for um quadrilátero, é sempre base vezes a altura do sistema. Bacana? Sempre lembrar dessa situação aí. E aí a gente tem a relação com a quantidade de calor que é trocada num ciclo, tá bom? Lembra lá que já desde o começo do ano, a gente define a diferença entre temperatura e calor. Temperatura é uma coisa que você tem, é tipo a sua massa, tá bom? Você tem a sua massa. Quando você sobe numa balança, marca lá 80 quilos, 100 quilos, 90 quilos. Aquilo ali é a marcação da sua massa, tá bom? Ela é uma coisa que pertence a você. A temperatura, ela também pertence a você. É o grau de agitação das moléculas que compõem o seu corpo. Quando todas as moléculas juntas vibram do seu corpo, você tem uma temperatura de 36 graus e meio, mais ou menos, tá bom? Se você tiver uma febre, você tem uma temperatura maior, né? Você chega a 37, 38 é perigoso. Assim como você tiver uma hipotermia também, né? Você chega a uma temperatura menor, 34, 33, 32 graus, aí também é perigoso, pode levar a óbito também das pessoas, tá bom? Mas calor, não. Calor é uma coisa que você não tem. Fisicamente falando, quando você fala aquela expressão, nossa, hoje eu tô com muito calor, é errado, porque calor não é uma coisa que você possui. Calor é a energia em trânsito. É quando você perde energia para o sistema, você ganha energia do sistema. Não é que a gente falou do estado físico do fogo, né? Se ele é sólido, líquido ou gasoso, nenhum deles. O fogo é só energia. Então, ele não tem matéria, logo ele não tem estado físico. Bacana?
Mas dentro de um ciclo termodinâmico, a gente também consegue identificar se o cara está perdendo calor, está ganhando calor, como é que está fazendo aquilo ali, tá bom? A quantidade de calor total trocada em todo o ciclo também é dado pela soma algébrica das quantidades de calores trocadas em cada etapa. Então, se você quiser saber o calor total que um ciclo perde ou ganha, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma soma de todas as etapas do ciclo. Ou seja, no nosso gráfico anterior, né? Qual é a quantidade de calor total do sistema? É igual a quantidade de calor de A para B, mais a quantidade de calor de B para C, mais a quantidade de calor de C para D, mais a quantidade de calor de D para A. Assim como você vê no gráfico. Ó. A para B, B para C, C para D, D para A. Quando eu separo cada um dos pontos, eu tenho o calor geral de um sistema. Na transformação cíclica, o estado final é igual ao estado inicial. Implica que a variação da energia interna de toda transformação cíclica é zero. Por quê? Como eu falei para vocês, a temperatura dentro do corpo ela vai aumentar, ela vai diminuir, justamente porque ele está ganhando ou perdendo calor. Mas ele não acumula aquilo ali em energia interna, tá bom? Ele não guarda aquela energia para ele. Por quê? Porque é uma transformação cíclica. Se ele começou com 100 graus, ele vai terminar com 100 graus obrigatoriamente. Bacana? Então, essa energia interna ela é nula e igual a zero. Sabemos que, pela primeira lei da termodinâmica, a quantidade de calor a quantidade de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho realizado. Lembra lá que eu falei da academia? Pois é, a academia que você faz e gasta exercício físico, o que vai acontecer? O quanto de energia você acumula, né? Nosso corpo acumula energia em forma de gordura, é o quanto você consome menos o quanto você gasta. Para o sistema é a mesma coisa. A energia interna do sistema é igual à quantidade de calorias que o sistema ganha, ou seja, a quantidade de calor, menos o trabalho realizado para que para que aquela energia seja gasta. Isso faz com que você ganhe ou perca energia interna do sistema. Se a energia é zero, se a energia interna vale zero, então, como é que fica essa fórmula? ΔU sendo zero, logo, a quantidade de calor menos o trabalho é igual a zero. O trabalho está negativo, joga para o outro lado, ele vai positivo, então a minha quantidade de calor realizada é igual ao trabalho. Bacana? Que foi o que ele prova aqui na nossa situação. Portanto, num ciclo termodinâmico, existe uma equivalência entre o calor trocado e o trabalho realizado. Ou seja, toda a energia que o ciclo recebe, é dissipada em forma de trabalho. Ele não guarda energia para si. É dissipado aí em forma de trabalho. Bacana? E aí a gente chega no principal ciclo, tá bom? Ciclo de Carnot, tá bom? Ciclo de Carnot é um ciclo particular de transformação termodinâmica de um gás ideal. Ele é um ciclo que revolucionou a primeira revolução industrial, né? Foi que permitiu a primeira revolução industrial com a aparição das máquinas térmicas, aquela parte toda quando você usava aquela máquina de tecelar e tudo. E aí você entra para a parte de indústria, né? Segunda revolução, quando você tem as máquinas a vapor. Tira aí a mão de obra mais mecanizada, né? Menos pessoas trabalhando e mais máquinas realizando aquele trabalho. E essa transformação se deu graças à introdução do ciclo de Carnot no sistema. E é uma coisa que a gente usa muito até o dia de hoje, ok? É composto por duas transformações isotérmicas e duas transformações adiabáticas, ok? Transformação isotérmica é aquela transformação onde você não perde nem ganha temperatura. Você tem uma variação de pressão e volume. E transformação adiabática é uma transformação tão rápida que você não troca calor com o sistema. Os exemplos que a gente deu, o aerosol, né, o desodorante,
você sente ele gelado, justamente porque ele não troca calor com o sistema, bacana, e turbina de avião, né? Você sente o ar da turbina, ele é quente, porque justamente ele não consegue trocar calor com o sistema pelo fato da transformação ser muito rápida. Então percebam que nas duas transformações eu não tenho troca de calor, tá bom? Eu não tenho perda ou ganho de temperatura. Isso faz com que seja um ciclo termodinâmico. Ele foi descrito, né, e provado pelo engenheiro francês Sadi Carnot em 1824, em seus estudos sobre máquinas térmicas. E a gente tem que máquina térmica é tudo aquilo que usa material para ser queimado, gerando calor, e aquele calor ali gera o movimento da minha máquina, seja através de vapor, seja através de uma expansão, tudo bem? Então, tudo isso aí tem uma relação de máquina térmica. Basicamente, você tem alguma coisa para ser queimado, o calor gerado esquenta uma água que gera um vapor muito forte e ele pressiona pistões e cilindros, né, durante todo aquele movimento, fazendo com que você tenha uma rotação de máquina. Aí você pode fazer o que você quiser, né? Pode ser usado para máquina de tecelar, pode ser usado para transporte, né, que é o caso do carro, pode ser usado para N fatores aí, uma máquina térmica. O ciclo de Carnot pode ser descrito pelas seguintes etapas. E aí o ciclo de Carnot, ele sempre vai ter 4 etapas que você tem que ficar ligado. Primeira etapa. O gás sofre uma transformação isotérmica. Primeira etapa do cara é sofrer uma transformação isotérmica. Só que quando a transformação é isotérmica, você tem que ter ideia se aquilo ali está sendo expandido ou comprimido, né? Para que aquela temperatura seja constante. O gás sofre uma transformação isotérmica, temperatura constante. No primeiro momento, ele vai se expandir, ele se expande e absorve a quantidade de calor Q1 da fonte quente, a temperatura T1 que ela tem. Mas tu acabou de falar, Matheus, que ele não guarda calor para ele, né? Ele gasta tudo em trabalho. Sim, mas eu falei para você que durante aquele movimento ele vai ganhar e perder, mas o importante é que no final ele vai voltar ao quanto ele tinha no começo, certo? Gastando tudo em forma de trabalho. Então, no primeiro momento ele pega a energia da fonte quente. Após a transformação isotérmica, o gráfico sofre uma transformação adiabática muito forte, sem troca de calor com o meio. Ele se expande adiabaticamente e essa temperatura cai para um valor T2, certo? Ele gasta toda aquela energia que ele recebeu no primeiro momento. Fazendo isso, ele se expande, ele pressiona aquele pistão, aquele cilindro que ele estiver realizando o movimento, e isso faz com que ele gaste aquela temperatura que ele recebeu. Terceiro, ele sofre uma compressão isotérmica. Ó, ele voltou para outra isotérmica e libera a quantidade de calor Q2 para uma fonte fria. Então, essa temperatura que ele recebeu aqui, ó, já vai ser gasta aqui embaixo. São duas temperaturas diferentes. Uma fonte quente que cede energia e uma fonte fria que absorve aquela energia gerada, tá bom? E finalmente retorna às condições iniciais após sofrer uma compressão adiabática. Então, são 4 estados para um ciclo de Carnot. Primeiro, ele sofre uma expansão exotérmica. Tá bom? Primeiro ponto, ele sofre uma expansão isotérmica. Isso aqui é a primeira coisa que vai acontecer com ele. Depois, logo depois, ele vai sofrer uma expansão adiabática, tá bom? Segundo ponto dele é sofrer uma expansão adiabática. Terceiro ponto.
ele vai sofrer uma compressão isotérmica. Sempre ele vai sofrer essa compressão isotérmica como terceira característica do ciclo. E quarto, ele vai sofrer uma compressão adiabática, voltando para o seu estado primário para poder sofrer outra expansão isotérmica e começar o ciclo novamente, tá bom? Não se esqueça que aqui eu estou falando de movimentos cíclicos. Não se esqueça que aqui eu estou falando de movimentos cíclicos. Então, o final é igual ao começo. Bacana? Então, de uma forma resumida, sempre são essas 4 etapas, ok? Expansão isotérmica, expansão adiabática, compressão isotérmica, depois uma compressão adiabática. Não muda nunca e nem muda a ordem, tá bom? Sempre tem que ser essas 4 e não muda a ordem com que elas são feitas, ok? Você pode analisar o ciclo de forma inversa. Às vezes uma questão, ela fala, olha, no lugar de ir do ponto A para o ponto D, você pode ir do ponto D para o ponto A. E aí, só o que vai mudar é a ordem de análise, não a ordem com que elas ocorrem. Aí, compressão adiabática, compressão isotérmica, expansão adiabática, expansão isotérmica. Só vai mudar a ordem de análise de quem está cobrando aquela questão de você, ok? E aqui a gente chega ao gráfico deixado aí pelo Carnot, né? Você tem um ponto A de partida. Do ponto A, você mira esse ponto B. Do ponto B, ponto C. Do ponto C, ponto D. E aí sempre nessa ordem de acontecimento, ok? Do ponto A para o ponto B, você tem uma expansão isotérmica, como o próprio gráfico já mostra para a gente. E aí eu tenho uma temperatura. Vendo que do ponto A para o ponto B, eu perdi pressão e aumentei volume. Então, eu tenho um aumento de volume e uma perda de pressão justamente pela relação pressão-volume que a gente já viu em aulas passadas, sendo inversamente proporcionais. Do ponto B para o ponto C, eu tenho uma expansão adiabática. Percebam que eu também tenho um ganho de volume do ponto B para o ponto C. Se você marcar no gráfico, olha aí, eu também tenho um aumento de volume. Mas se você comparar com o aumento de volume gerado do ponto A para o ponto C, é muito menor. Olha, é uma distância bem pequenininha aí entre o ponto B e o ponto C. Mas ele não deixou de crescer. Então, acaba se caracterizando também uma expansão, ok? Tirar aqui para não poluir muito o gráfico. Do ponto C para o ponto D, eu tenho uma compressão isotérmica. Percebam a quantidade de volume que esse cara perdeu. O cara estava aqui no ponto C de boas e foi jogado lá para o ponto D, que ele não queria ir. E para fazer isso, ele perdeu um volume muito grande, ó. Por isso que é uma compressão isotérmica. Você tem uma perda de volume muito grande, em compensação, você tem um ganho de pressão muito grande. Você vai ter aquele ganho de pressão ali. No final, ele vai ter uma compressão adiabática, né? Voltando aí para o ponto A. Percebam que ele também vai perder um pouquinho de volume, mas nada que seja tão significativo quanto do ponto C para o ponto D, não. Ok? Então, toda vez que você vê esse gráfico em específico, a gente está falando do ciclo de Carnot. Os outros ciclos, existem uma série de ciclos que a gente pode cobrar também, né? Que a gente pode falar. Mas não vamos falar deles nesse semestre ainda. Vamos falar deles só a partir do próximo semestre, só em agosto. Quando a gente fala do ciclo de Carnot, é sempre esses 4. Expansão, expansão, compressão, compressão. Bacana? Isso aqui é importante demais, demais. Cara, o Enem adora isso. O Enem, ele ama de verdade ciclo de Carnot. É o único ciclo cobrado. Existe uma coisa chamada de ciclo diesel também, né? Que é o que permite o funcionamento do combustível. Você entender por que ele gasta menos, por exemplo, para você comprar e manter um carro. Mas acho que foi a única outra questão que caiu no Enem sem ser ciclo de Carnot. Então, ciclo de Carnot é uma coisa que vale muito a pena a gente cobrar, porque é uma coisa que vai cair no vestibular de vocês. Ok?
E aí a gente chega na parte teórica, o teorema que o Carnot deixou pra gente, né? A grande importância do ciclo de Carnot se deve ao teorema a seguir. Nenhuma máquina térmica que opere em duas fontes, as temperaturas T1 e T2, podem ter maior rendimento que as máquinas de Carnot operando por estas mesmas fontes. O que significa dizer que quando eu tenho duas fontes ligadas a uma máquina térmica, a de Carnot sempre é a mais forte, tá bom? Ela sempre vai ser a principal daquele movimento sistemático, ok? A máquina de Carnot é uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot. Todas as máquinas de Carnot apresentam o mesmo rendimento desde que operem às mesmas temperaturas. E aqui existem duas palavras-chave. E o que é rendimento e o que é temperatura? Bom, a gente sabe que máquinas, elas não são ideais. Elas não continuam com a sua mesma funcionalidade durante todo o seu período útil, tá bom? Você já deve ter visto com o tio Adriano aquela parte de obsolescência programada, essa parte aí de que você aproveita de uma máquina ou não. O rendimento, quando você fala de rendimento, o rendimento é a porcentagem de funcionamento daquela sua máquina. Então, quando você compra uma máquina nova, vamos supor, um carro, comprou um carro novo, é uma máquina térmica, está transformando a combustão da gasolina em movimento. Quando você compra um carro novo, você percebe que ele vai fazer mais quilometragens por 1 litro de gasolina. Por quê? É um rendimento bom, é um rendimento novo, a máquina está com uma manutenção bacana. E aí você já deve ter percebido, um carro numa moto, que você tem que levar para revisões constantes, certo? Aquilo ali aumenta a vida útil do teu veículo. Não é à toa que aquelas revisões existem. É para limpar o veículo, é para fazer com que o rendimento daquela máquina dure muito. Por quê? Porque se eu tiver um rendimento baixo, eu estou funcionando em temperaturas diferentes das temperaturas originais do meu veículo, ok? Então, se por um acaso eu tenho um carro mais antigo, aquele carro ele vai consumir muita gasolina para andar pouco. Justamente porque o motor dele já não é mais tão eficiente, por falta de manutenção, ou até pela idade da máquina mesmo. E isso gera temperaturas diferentes para funcionamento, que faz com que o rendimento daquela máquina caia. E você tem tudo isso em relação a aparelhos eletroeletrônicos, você tem geladeira funciona assim, TV funciona assim, celular funciona assim, você também percebe isso aí. Então, sempre ter essa noção do que está acontecendo dentro da sua máquina para que ela continue funcionando. E aí a gente tem uma fórmula para o rendimento, ok? O rendimento é calculado por uma fórmula. Para calcular o rendimento de uma máquina de Carnot, usamos a seguinte fórmula. Rendimento é igual a 1 menos T2 sobre T1, onde T2 é a minha temperatura fria e T1 é a minha temperatura quente. Ok? É 1 menos a razão entre as duas temperaturas, temperatura fria e temperatura quente. Por quê? A temperatura quente é a temperatura que é absorvida pelo sistema, ok? O cara recebeu ali uma quantidade de calor muito forte para funcionar. E a temperatura fria é a temperatura que é dispersada pelo sistema mais na frente, depois que ele realiza aquele trabalho. Ou seja, você vai perder essa minha temperatura, você vai perder essa temperatura para fazer com que aquele sistema funcione. E essa razão aqui, essa razão, sempre tem que dar menor do que 1, tá bom? T2 sobre T1 tem sempre que ser menor do que 1. E eu não estou falando de ser igual. Ele não pode ser nem igual a 1, ele tem que ser menor. Por quê? Porque quando eu tiro 1 menos essa razão, 0,3, 0,4, eu vou tirar a porcentagem de rendimento da minha máquina, ok? R é o rendimento da máquina de Carnot, T1, temperatura da fonte quente em Kelvin, T2, temperatura da fonte fria em Kelvin. Então, vamos supor, essa razão deu um exemplo aqui. Essa razão de temperatura deu 0,3.
Pronto, deu uma razão aí de 0,3. Qual o rendimento da minha máquina? Bom, o rendimento da minha máquina é igual a 1 menos essa razão. Só que a razão a gente já viu que vale 0,3. Então, o rendimento é 0,7. Ou seja, 70%. Bacana? E o rendimento ele vai ser dado em porcentagem. A gente vai ver mais para frente o porquê. Então, aquele rendimento de 70% é o rendimento que funciona para essa máquina em específica. Porque 30% da minha máquina se perdeu. Aí pode ser por infinitos fatores. O atrito do pistão com as paredes, pode ser uma fiação dentro da máquina que é ruim. Então, tudo isso influencia para a dissipação daquilo ali. O que é que não pode acontecer? É que a razão entre elas seja 1. Porque se for 1, o rendimento deles, né? O rendimento deles vale 0. Então, aquela máquina ela não vai funcionar. E também, essa razão, ela tem que ser, ó, ao mesmo tempo que é menor que 1, também ser maior do que 0, né? Deixa eu botar aqui o sistema fechadinho para a gente desenhar melhor. A razão ela tem que ser. A razão ela tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. T2 menos T1, ela tem que ser maior do que 0 e menor do que 1. Ela também não pode ser igual a 0, porque 1 menos 0 é o próprio 1. Então, o rendimento daquela máquina seria 100%. E aí você não existe rendimento ideal, ok? Não existe rendimento ideal, então por isso que ela não pode zerar. As máquinas térmicas, como a gente viu aqui, funcionam da seguinte forma. Máquinas térmicas, chamamos de máquinas térmicas sistemas que trabalham baseados na transformação de calor em trabalho, ou vice-versa, como explicado acima. De forma geral, podemos classificar as máquinas térmicas em duas formas. Ou motor, dispositivo que através de um gás, operando transformações cíclicas, tem um saldo positivo, tá bom? O trabalho dele é positivo, que se transforma em um trabalho mecânico positivo também. Ou seja, transforma calor em trabalho. Então, o que é uma máquina térmica motora? Transforma calor em trabalho. Bacana? Transforma calor em trabalho. Sempre assim. As máquinas térmicas, em gerais, elas têm essa relação de calor e trabalho de transformação. Vice-versa, ok? Fonte quente, liberando energia para o meu motor, o motor realizando um trabalho e liberando energia para uma fonte fria, ok? E o outro tipo de máquina térmica é quando você tem uma máquina térmica refrigeradora, né? Mas eu deixei um exemplo aqui para a gente discutir primeiro, antes de chegar em refrigeração. No caso de um motor de carro, por exemplo, é a explosão da mistura de combustível e ar que desempenha o papel de fonte quente, cedendo calor ao motor. Então, quando você está dentro de um veículo, né, dentro de um carro, dirigindo o carro, o combustível ele explode dentro do motor. E aquele combustível misturado com o ar é que gera energia para que a força mecânica funcione. O combustível entra no pistão, o pistão pressiona o combustível e aí faz com que você tenha aquela forte compressão, ele explode, né, empurrando o pistão de volta. Aí você tem a vela do motor, toda essa parte prática, eu acho que vocês já devem até ter uma ideia. Após gerar um movimento através da expansão dos gases nos pistões do motor, parte do calor é perdido para o ambiente, por isso que o motor esquenta, o pneu esquenta, a tubulação do carro esquenta, né, os canos do carro esquentam, e para a estrutura do motor, que desempenharia um papel de fonte fria, ele está dispersando ali em fonte fria. E o gás? O gás é jogado para fora através do cano de exaustão, tá bom? Não se esquecer que esse ar que existe dentro do veículo, ele não pode ficar lá dentro. Ele tem que ser jogado para fora na forma de exaustão, gerando aquela fumaça horrível, né? Tá bom. Para evitar superaquecimento do motor, utiliza uma substância para absorver boa parte desse calor. Geralmente é o paládio, né? Você também tem essa parte de paládio dentro daquela parte de escapamento de carro que protege contra emissão de poluentes. Na maioria das vezes, essa substância é a água. Você não pode andar no carro sem água, ok? Que fica armazenada em um recipiente chamado de radiador, que tem, então, a função de resfriar o motor, absorvendo o calor que sobra das suas transformações. Podemos notar que o rendimento do motor cresce à medida que a quantidade de calor
cedida à fonte fria diminui. Como eu falei, o rendimento do motor ele vai crescer à medida que a quantidade da fonte fria diminui. O carro ele não pode esquentar muito, tá bom? Ele não pode esquentar muito. Se ele esquentar muito, vai começar a absorver mais combustível do que tu quer. Então tu vai gastar mais daquele combustível para realizar um movimento que antes tu fazia com menos combustível. Justamente porque tu tá perdendo muito, tá dissipando muito, e isso não é legal, tá bom? Isso não pode ser dessa forma, justamente porque o rendimento daquilo ali não é legal. Bacana? A outra parte que a gente tem são o refrigerador. Refrigerador, de forma geral, é um dispositivo que, através de um gás operando em transformação cíclica, tem saldo negativo de calor, ou seja, ele resfria, obtido através da aplicação de um trabalho mecânico, ou seja, transforma trabalho em calor. E a gente pode voltar rapidinho aqui, ó, para a fonte de refrigerador. No refrigerador, percebam que as setinhas são os contrários. A fonte fria, que recebe uma quantidade de calor, recebe um trabalho e libera para a fonte quente, tá bom? Máquina de refrigeração. Como assim? A geladeira ela não funciona só por funcionar. Ela tem que ser ligada aonde? Tem que ser ligada a uma tomada. Aquela tomada que produz uma determinada corrente elétrica faz com que a geladeira receba o trabalho, a energia, e transforme a energia da fonte fria, né? Para que você tenha aquela sensação de estar mais frio dentro da geladeira, ok? Ligado a um compressor. Aqui dentro, como você já deve ter visto várias vezes na geladeira, tem uma espécie de serpentina, que é o condensador, que chega lá em cima no capilar. Aí lá dentro o evaporador libera esse gás e esse gás resfria a geladeira por completo. Em geladeiras mais antigas, você tem a formação de congeladores em cima, tá bom? Uma porta só dentro da geladeira que você tem um outro congelador. Hoje em dia não, já é um pouco mais diferente, tá bom? Nossa primeira aula está chegando ao final. Daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre geladeira, ter mais um detalhezinho importantíssimo sobre geladeira, que foi o detalhe que já foi cobrado em vestibulares do Enem. Mas a gente vai dar um pequeno intervalo para você poder tomar uma água, ir ao banheiro, rapidinho. Já já a gente volta, viu? Tchau!